Boa noite, graça e paz, Igreja do Senhor, amém? Gente, vou tentar seguir todas as orientações que estão me dando, tá bom? Tenham paciência comigo, amém? Você está no melhor lugar, amém? Que você poderia estar nessa noite. Deus se trouxe exatamente para esse lugar, amém? E sabe, queridos, além da Trindade Santa, eu não vim sozinha para esse lugar, amém? Que Deus maravilhoso, que Deus de presentes inesperados. É assim que faz o nosso Deus. Me ajuda, Espírito Santo, amém? Eu só anotei umas 6 páginas, mas possa ser que eu não consiga ler nem a primeira, né? Mas amém. Mais uma vez, deixa eu respirar. Boa noite, Igreja do Senhor. A paz de Deus esteja com vocês. Sejam todos bem-vindos a esse lugar. Esse é o lugar do seu crescimento. É uma honra, é um privilégio estar aqui nesse lugar. Como dizia e diz sempre pastor Edmundo, nesse lugar é com muito temor e tremor que a gente vem para esse lugar, porque recai sobre nós um peso de uma responsabilidade que nós não falamos de nós mesmos. Nós falamos de algo que é mais precioso e poderoso, que é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Mas, antes da gente começar, propriamente dito, vamos orar, amém? Um pouquinho, amém? Oh, aleluia! Senhor, nós te agradecemos por essa noite tão abençoada, pelo privilégio de estarmos na tua casa. O Senhor foi quem nos trouxe a esse lugar e nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu cuidado em cada detalhe das nossas vidas. Nada tem nos faltado e nós somos gratos por tudo. Espírito Santo de Deus, tu és o dono desse povo, tu és o dono dessa noite. Entregamos nas tuas mãos. Todo o descorrer desse culto seja entregue a ti, Espírito Santo. Tu és o nosso dono e és o convidado de honra nessa noite tão abençoada. Oh, aleluia! É uma alegria imensa estar aqui. É uma honra. Gostaria mesmo de externar minha alegria, porque estar nesse lugar hoje, eu não vou chorar. Porque eu preciso falar. Aí se eu chorar, né? Não é porque eu quero eles mais só um pouquinho, tá? Eu dispenso já eles. Estar nesse lugar hoje configura para a minha família um lugar chamado obediência. E eu precisava externar para vocês isso. Que pela obediência nós estamos aqui. Então existe em nós uma alegria imensa, sabe? E uma honra. E eu gostaria também de agradecer ao pastor da igreja. Pastor Nino não está aqui, mas pastor Cristiano e Dadá estão aqui representando eles pela a responsabilidade de ceder esse lugar que é tão precioso. O pastor da igreja, ele é o anjo, ele é o guardião e não se entrega isso a qualquer pessoa. Isso é santo, isso é sagrado, isso é consagrado. E eu agradeço a ele pela esse direcionamento de entregar para mim, e eu honro essa atitude, respeito demais. Mas também cabe dentro de nós aquele sentimento de # não venha de todo jeito para cá. Aqui é santo, aqui é consagrado, é um lugar de honra e é o altar da casa do Senhor. Não tão somente por você vir aqui, mas você também não se portar de todo jeito por onde você anda, porque você carrega a presença. Então, eu sou muito grata por isso. E o cartaz já está aqui.
Me chamo Janaína Alencar, uma apresentação rápida. Sou mãe, sou filha, sou casada com um grande homem de Deus, Paulo Rossi. Esse homem lindo, abençoado que o Senhor me presenteou. E com ele nós construímos, nós dois, uma linda família. Eu sou a mãe da Mona Lisa, que está aqui, da Betina, que está aqui. Então, essa é a minha família. E eu tenho algo antes de iniciar a ministração, porque eu não vim aqui só me apresentar, né? Eu vim falar sobre a palavra. Eu sei que alguns aqui ainda não me conhecem, outros já me conhecem. E eu tenho uma historinha rápida para contar, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos discorrer hoje à noite, amém? Um certo dia, nós estávamos em nossa casa, eu e Paulo, nós já éramos casados, e aí eu convidava Paulo para a gente ir a uma determinada igreja. E ele dizia, tá, qualquer dia a gente vai. Minha mãe já fazia parte dessa igreja, ela está aqui, minha mãe, veio me acompanhando também. E eu convidava para ele ir à igreja, tá, qualquer dia a gente vai. E os convites foram ficando constantes. E quando não tinha um sim da parte dele, gerava em meu coração um desânimo, uma descrença, uma fragilidade. Mas o tempo foi passando. Mas teve um dia que eu disse, vamos à igreja? E ele disse assim, não vai dar para ir hoje. E nesse dia eu não fiquei triste, eu não fiquei desanimada, eu não fiquei atribulada. Eu simplesmente disse, pois eu vou tomar banho e eu vou. Eu sempre queria ir com ele, mas nesse dia ele me disse que não ia. E eu disse, mas eu vou. E aí eu fui tomar banho, me ajeitar para ir para a igreja. E quando eu terminei de banhar, quando eu cheguei no quarto banhada, ele levantou rapidamente, deu um pulo e disse, que hora vai ser lá? Eu disse, daqui a pouco, em 5 minutos eu estou pronta, eu vou contigo. Aí nesse dia nós fomos à igreja. Era a igreja Verbo da Vida na cidade de Alegrete. Na época, ela era pastoreada pelo pastor Giordani. E umas mulheres cheias do Espírito Santo de Deus tinham ouvido a palavra e disseram que não queriam ficar com essa palavra só para elas. E levaram a palavra até a cidade de Alegrete. E nós fomos para esse culto. E quando nós chegamos naquele culto, ouvimos a palavra, uma palavra maravilhosa, abençoada, cheia de Deus. E no final, teve o apelo. E na hora, eu já fui convicta, eu já saí de casa sabendo o que é que eu ia fazer, amém? E na hora do apelo, eu simplesmente fechei meus olhos. E quando eles fizeram a pergunta, eu envergonhada, pensando quem é que vai olhar, será se todo mundo vai parar o que está fazendo e vai ficar me olhando? E aqui, desconfiadinha, com os olhos fechados, eu levantei a minha mão. Quando eu levantei a minha mão, a igreja inteira começou a festejar. A igreja inteira começou a celebrar. E eu disse, não pode ser só porque eu estou aqui tão desconfiada. Eu vou abrir meus olhos. E quando eu abri meus olhos, meu esposo estava com as 2 mãos levantadas, se rendendo ao Senhor, entregando também a vida dele ao Senhor. Não teve uma cutucada, não teve, porque geralmente a gente, né, quem está do nosso lado, a gente cutuca. Não, a gente não combinou nada, a gente não falou nada em casa, o que a gente ia fazer, a gente simplesmente foi ouvir a palavra do Senhor. E naquela noite, naquele dia, eu entendi uma coisa, mesmo sem saber muitas coisas, mas eu entendi que Deus tinha um propósito na minha família. E nessa noite eu digo para vocês, Deus, o Senhor, o
Todo-Poderoso, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um propósito na sua casa, Ele tem um propósito na sua família, e dizendo Ele uma palavra ao seu respeito, vai se cumprir. Nenhuma palavra do Senhor sobre a sua vida, ela cai por terra, porque no mundo espiritual já existe um sim e um amém ao seu respeito. Naquele dia eu não sabia como seria, mas naquele dia eu tinha uma convicção dentro de mim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E foi exatamente assim, daquele dia em diante, nós decidimos a viver uma vida em Cristo juntos, a criar as nossas filhas. Então, para vocês que não conhecem ou que querem saber um pouco da nossa história, nós nos convertemos no ano de 2009. Nós temos 16 anos que a gente entregou a nossa vida a Jesus de uma forma intensa, e a gente decidiu viver para Ele. Fizemos a escola bíblica Rema, que é uma bênção nas nossas vidas, amém? Quem aqui vai fazer o Rema? Quem vai fazer o Rema? Amém, vai fazer o Rema. Nós fizemos em anos separados, eu em uma estação, porque ele trabalhava, viajava fora. Mas quando ele chegou, ele fez em outra data o Rema. E aquela estação a gente fez de forma separada. Mas veio a escola de ministros. E na escola de ministros nós recebemos uma palavra. Até aqui você caminhou assim, até ali ele caminhou assim. Mas na escola de ministros é os dois. E assim foi, nós cumprimos a missão. Então, é um breve relato da nossa história e como nós chegamos aqui, porque nós não caímos de paraquedas, né? A gente não veio aqui por um acaso, nem viemos do nada. Tem uma história linda do Senhor para terminar de ser escrita. Você entende que Deus ainda tem uma história para concluir ao seu respeito? A boa obra do Senhor ainda vai se concretizar na sua vida. Assim eu creio, e você vai declarar comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, será assim, queridos, amém? Aleluia. Eu libero esse povo lindo. Eu libero, mas eu gosto tanto de ministrar com... eu gosto. Vocês gostam? Pessoal, umas palmas para eles. O Ministério de Música, ele tange a unção, é palpável, é visível, desde quando você entra nesse lugar que a atmosfera já mudou, né? Vocês sentem isso? Eu gosto de chegar cedo, eu já fico por aqui, eu já sinto que a atmosfera é mudada, porque esse pessoal aqui, eles se consagram, eles oram, sabe? Ele também não vem de todo jeito para cá, porque aqui é um lugar santo, amém? Aleluia! E depois, se vocês quiserem saber mais um pouco da nossa história, a gente tem muito para contar, depois a gente pode contar para vocês, amém? Mas foi só um resumo para vocês entenderem quem nós somos. Eu não sou Janaína sozinha, né? Eu sou Janaína e minha família, e eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Já estou entrando, pessoal, na ministração, mas eu me entalei, eu quase não subo aqui. Porque, rapidinho, porque quando começou o culto, eu fiquei aqui concentrada, mas de repente pessoas foram chegando, e não são qualquer pessoa, sabe? Representam muito para mim, e quando eu vi eles aqui, eu digo, meu Deus, vou subir do mesmo jeito, me ajuda. Deu aquele, sabe o que falar naquele entalo? Fica aqui, né? Mas eu honro demais a vida de cada um que está aqui. Eu vou começar pela minha mãe, eu já falei, né, que ela está aqui. Minha mãe, no Dia das Mães, eu disse para ela que eu tinha muitas características que, além da física, vocês olham para ela, vocês lembram de mim?
Pois é, a gente se parece. Além da aparência física, minha mãe é generosa, habilidosa, trabalhadeira, destemida, forte, valente, corajosa. É uma lançadeira, ela não para. Então, eu aprendi muitas coisas com ela, né? Só que ela diz que eu sou a versão dela na marcha lenta. Ela é mais acelerada, eu sou a marcha mais lenta. E no Dia das Mães eu fiz a homenagem para ela e eu disse assim, que de tudo que eu aprendi com ela foi maravilhoso, mas o melhor foi quando eu vi ela servir a Cristo e a vida dela ser transformada e eu agarrei. E eu disse, eu quero isso para a minha vida, mãe, porque eu conheço a senhora, eu posso falar com propriedade. Aquela mulher que não levava desaforo para casa, agora leva. Bota o desaforo no bolso e leva para casa. Então eu fui a Cristo pela vida dela, ela é meu testemunho de fé. É ela, né? Queria agradecer aqui, vou começar por esse lado aqui, a família do meu esposo, que é minha família, que Deus me presenteou com esse povo, é o povo mais lindo dessa terra, do coração mais lindo que eu possa ver e imaginar. Palavras me faltam para eu dizer quem vocês são na minha vida. Eu não sou mais forasteira, mas eu era forasteira em Padre Marcos, porque eu sou de Alegrete. E essa família me amou, me acolheu como se eu fosse deles. Minha cunhada Chesma, meu sogro, minha cunhada Melga, estão todos aqui. Paulo Filho está aqui. Meus amigos e irmãos em Cristo, está aqui Robério, Cláudia, Saminha, Douglas, Merinha, Maria, Loruane, que vocês carregaram para cá, mas era de lá. Cisley, Flávia, estou esquecendo, Pedro, Marcos, está bem aqui atrás, não tinha visto Marcos. Então, muito obrigada, Deus abençoe. Eu creio, queridos, que tem algo, e eu digo para vocês, não sou eu, mas é o que Deus fez em nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que atrai pessoas, atrai vidas, atrai famílias, porque tem uma unção disponível em nós. Deus, Ele não tem filhos prediletos, mas Ele faz acepção de fé, de posicionamento de fé. E nós temos nos posicionado e Deus tem honrado a nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos para o tema. Só para eu entender, esse relógio ele está diminuindo, né? Aí quando ele zerar, acabou aqui, né? Pronto. Pois, o tempo não brinca não, né? Então vamos para o tema. Gente, que tema abençoador. Confesso para vocês, quando eu recebi esse tema, eu disse, meu Deus, que tema. Uma família chamada igreja. Meu Deus, eu fiquei tão impactada pelo tema, porque ao mesmo tempo que ele é um tema que traz uma simplicidade, porque todo mundo tem uma família, então é algo familiar. Ter uma família é algo familiar. Ter uma família é algo simples, natural. As pessoas têm famílias. Então, ao mesmo tempo que família e esse comparativo traz uma singularidade, uma simplicidade, ele também é grande e profundo. É imenso, é de uma grandeza que a gente não consegue mensurar. Eu comecei a estudar a respeito desse tema. E eu digo para vocês, irmãos, eu digo, nossa, trazer a igreja para o contexto de família não é algo novo, não é algo natural dos dias de hoje, de querer aconchego, de trazer esse entendimento. Não, já é ideia de Deus. É de sempre para sempre trazer para nós o entendimento que igreja remete também à família. Amém? E uma família, que é a família sagrada, a família de Deus. E eu me impactei e comecei a estudar. Eu digo, meu Deus, quão profundo é. Quão profundo é. Mas a primeira palavra que veio ao meu coração, a olhar para uma família chamada igreja, foi acolhimento. É a palavra que saltou no meu coração. Quantos de vocês aqui presentes se sentem acolhidos no seu ambiente familiar, na sua casa,
no seu dia a dia, há acolhida, há aconchego, sabe? Não é aquele lugarzinho gostoso de se estar. Eu, graças a Deus, além da minha casa, da minha família, eu ainda tenho os meus pais vivos e eu ainda tenho o aconchego do lar e da casa deles. E por mais que hoje eu sou casada, tenho a minha casa, tenho a minha família, eu não chego na casa da minha mãe com cerimônia. Eu sou educada, amém? Mãe me ensinou, né? Eu não entro também, né, mãe, de todo jeito. Mas assim, casa, ambiente de casa, seio familiar, o que remete a você? Acolhida, aconchego, aquele lugar gostoso, que você não precisa estar com tanta cerimônia, que você entra, que você sai, que você encontra afago. E eu fui pesquisar a palavra acolhimento, ela diz, acolher significa maneira de se receber ou ser recebido, recepção, consideração, abrigo, hospitalidade, que significa receber de forma calorosa, com atenção, compreensão, respeito, oferecendo conforto, apoio e proteção. Então, acolher é você tentar trazer para as pessoas um lugar de apoio, de proteção, que elas se sintam seguras, mesmo que elas estejam passando por momentos difíceis, tristes, celebrativos, alegres, não importa. Mas é um lugar que traz o quê? Acolhida, aconchego. Amém? Você se sente acolhido na casa do Senhor? E sabe, queridos, eu me senti assim, por isso que eu vou testemunhar aqui para vocês. Por mais que alguns não me conheciam, mas o olhar, o risozinho, um tchauzinho de longe, um olhar assim, eu me senti acolhida quando eu cheguei nesse lugar. E isso faz toda a diferença num ambiente chamado igreja. Porque Cristo, ele era acolhedor. Ele tinha uma característica nata de pegar os marginalizados, escravizados, os humilhados, os rejeitados, aqueles que a sociedade desprezava, mas ele tinha uma característica nata, ele acolhia. Porque ele é a expressão do amor, verdadeiro e genuíno, ele é amor. E nós percebemos que a ideia de família, igreja, é uma ideia de Deus, não é ideia dos homens. Foi ele que constituiu e deixou evidente que esse ambiente igreja, ele seria semelhante à nossa família terrena. Você já passou por algum desentendimento na sua família terrena? Não, vão todo mundo se arrebatar hoje mesmo. Já passaram por algum desentendimentozinho na família terrena? Um desabor, uma situação que você às vezes não concorda, nem tanto assim, nem tanto para lá, né? A sua família terrena são os filhos da mesma casa. Eu venho de uma casa de 3 filhos. Eu sou a caçula, mulher, mas tem 2 marmanjos mais velhos do que eu. E não tem nada a ver comigo. Porque na mesma casa de 3 filhos, cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeitinho, são diferentes nos gostos, nas maneiras, nos pensamentos, no falar, no proceder. E um ambiente de igreja é esse. É as pessoas unidas por um propósito, mas diversas, nas suas imensas características, não é? E ele nos usa exatamente conforme nós somos. Quantas pessoas às vezes olham e dizem assim, eu não vou para a igreja, porque se for para eu virar igual fulano, pois não, você não vira não. A igreja, ela não tem a capacidade de fazer isso, não. Ela aperfeiçoa os dons e os talentos que você tem, mas ela usa você exatamente como você é. É isso que a igreja faz. Aperfeiçoa os dons dos santos e te usa assim como ele quer. Como assim? Conversadeira, faladeira? Não, mais um pouquinho tímida. Comedida, aqui corre. Não, aqui pula. Não, aqui se move lentamente. Mas ele te usa
do formato que você é, porque Ele é Deus, amém? Aleluia. E a Bíblia, ela não reconhece o cristianismo individual. O cristianismo, ele é para viver coletivo, é na coletividade, é no ajuntamento dos santos que se vive o verdadeiro evangelho. Você não vive o cristianismo sozinho, no seu lugar isolado. E uma vez, John Wesley, metodista, foi dar um conselho para um amigo. E um amigo disse assim que queria servir a Deus. Ele disse: você quer servir a Deus? Pois traga companheiros para perto de si. Traga pessoas para perto de você, porque evangelho não se vive sozinho. Não se faz a obra sozinho. Você não é bom o suficiente sozinho. Não é assim, o contexto de igreja é na coletividade, porque nós somos aperfeiçoados, moldados, e eu digo mais, nós crescemos, e como crescemos? Naturalmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, sabe por quê? Porque tem pessoas que não são igual a você, tem pessoas que são osso duro de roer, tem pessoas que você antipatiza, mas qual a verdade do evangelho? Se Cristo disse que nós precisamos amar uns aos outros conforme eles são, e às vezes a gente nem se autoavalia, a gente só olha por defeito da pessoa e nem se avalia. Mas para que viver um evangelho se você não suporta uns aos outros? Se você não suporta defeito, se você não suporta erro, ei, vem cá, perfeitinho de Jesus. Deixa eu tocar em você, porque eu preciso ficar perfeita também. Nós somos muito fáceis em julgar, em apontar o dedo, em dizer defeitos, e dizer para as pessoas onde elas devem melhorar. Mas nós não somos perfeitos, amém? Quando nós falamos do contexto igreja, nós não estamos falando das paredes físicas. Amém, glória a Deus, ter um lugar para ir, né? Que coisa linda ter um lugar para ir. Um lugar físico para você chamar de seu. Para alguém te pergunta, né, pastor Cristiano, você é de alguma igreja? Sim. Você congrega? Sim. Onde você quer? Eu congrego, eu faço parte da igreja Verbo da Vida Marcolândia. É bom, é maravilhoso, mas sabe quem é a igreja? Não é a parede física. A igreja é o pastor Cristiano, é onde ele for, é onde ele pisar, é por onde ele passar. Ele representa a igreja do Deus vivo. A bandeira é ele. Somos, amém? Sim, porque a Bíblia diz que nós somos as cartas vivas que o mundo vai ler. Então as pessoas vão intitular muitas vezes: a igreja Verbo da Vida Marcolândia só tem gente antipática, porque olhou para uma pessoa na rua antipática e ali ela já intitula a igreja como uma igreja antipática. É ou não é? Mas aqui não, queridos. Eu cheguei nesse lugar. Esse lugar é um lugar acolhedor. É uma igreja unida, é uma coisa linda de se ver. É uma unidade. Ei, queridos, um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. É você e a Trindade Santa, ninguém quebra. As estruturas na unidade, estruturas são formadas na unidade, que não se quebra facilmente. E quando eu estava estudando, eu disse o versículo. Efésios é o nosso texto base, amém? Porque todo o tempo você quer saber o que é ser igreja, tarefa de casa, anota, leia o livro de Efésios. Capítulo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 vão dar instruções do que é ser igreja. Não, eu entrei na igreja, eu não sei bem o que é. Leia, faça a tarefa de casa, leia. Pode ler. Tarefa de casa, até domingo, o pastor Nino vai perguntar se todo mundo leu Efésios, o livro de Efésios, amém?
Efésios é um livro que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja instalada na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma igreja, era uma cidade rica, portuária. Eu digo para vocês, cosmopolita, ou seja, tinha gente de todo jeito, cor, raça, descendência, tinha gentil, tinha tudo. Tinha tudo na igreja, lá em Éfeso. E foi instalada uma igreja naquela cidade, em Éfeso. E o apóstolo Paulo escreveu a carta dando instruções preciosas, poderosas do que é essa igreja. Em Efésios 1, a igreja é o corpo, com os seus membros sendo Cristo como cabeça. Se você ler todo o capítulo 1 de Éfeso, você vai ter a conclusão que ela diz que a igreja é um corpo, possui membros e tem Cristo como cabeça. Tem como dar errado? Membros do corpo e Cristo como cabeça. Sucesso de igreja. Sucesso de igreja. Diga assim, é a minha igreja. Onde Cristo é o cabeça. Aleluia. Em Efésios 2, a igreja é chamada de concidadão dos santos. É justamente em Efésios 2, onde a igreja recebe o título, que ela não é mais sem pátria, ela não é mais forasteira, ela não é mais sem direitos, ela é intitulada família de Deus. Quer saber quem você é? A quem você faz parte? Eu faço parte da família de Deus. Bata nos peitos, você faz parte da família de Deus. Oh, aleluia! Onde é que está isso? Efésios 2. Aleluia, é tarefa de casa, amém? Lá em Efésios 3, Paulo ora a Deus para que Cristo seja glorificado dentro da igreja. No capítulo 3 de Éfeso, Paulo dá instruções à igreja dizendo: ora, eu estou orando a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: toda glória, toda honra vai ter que ser dada a Cristo. Está lá no capítulo 3 de Éfeso. No capítulo 4, que é poderoso, olha como é poderoso, fala sobre a unidade e a diversidade na igreja. A igreja, em Éfeso 4, ela configura e tem como característica forte a unidade, porque eles professam a mesma fé e se comportam conforme Cristo anunciou. Eles são unidos porque eles são unidos no falar, no proceder, dizem a mesma coisa, não titubia, eles não são emocionalmente perdidos, que de manhã quer uma coisa, de tarde quer outra, de noite quer outra. Não, eles são convictos e unidos. E também, ainda no capítulo 4 de Efésios, ele fala sobre a diversidade de dons, a multiforme graça do Senhor. Diz, Ele deu dons aos homens. Então dentro da igreja vai ter uma diversidade de dons. Aprove a Deus, verbo da vida Marcolândia, celeiros de ministros, homens e mulheres cheios da unção do Espírito. Daqui sairão ministros, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento da casa do Senhor. Para que nós vamos querer numa igreja só pastores? Não, as pessoas não precisam somente de pastores, ela precisa do ensino da palavra de Deus, porque é um ensino verdadeiro, baseado no fundamento da palavra, liberta, transforma, salva vidas. E a igreja precisa do profeta. Você precisa tocar no profético dentro da sua igreja. Verdades da palavra precisam ser anunciadas, arraigadas dentro de você. Você está adormecido, conhece a palavra, é pastoreado, mas aí vem o profeta. Eis que eu te digo, não esqueça daquilo que eu falei ao teu respeito. E a igreja, através do ministério profético, levanta, aviva, revigora e coloca combustível para tu caminhar mais uma milha. Oh, aleluia! E a igreja precisa do evangelismo. Cadê os evangelistas que pregam a palavra a tempo, a fora de tempo, não importa a estação? Eu prego na praça, eu prego em casa, eu prego no comércio, eu prego na minha casa, eu prego em todos os lugares, porque eu prego a Cristo. E a igreja precisa dos evangelistas. Aleluia, aleluia. E o apóstolo,
aquele que espia de longe. Sai como um cão farejador. Tem cheiro de Deus naquele lugar. Vamos plantar uma estaca, porque ali vai germinar, ali vai dar frutos. Tem que ter o faro apostólico dentro da igreja. E o pastoral. Quem vive? Não. Quem vive sem o pastoreio, o aconchego, tem um afago de pai, de zelo, de colo, de cuidado, né? E pai só alisa? Não, pai corrige, pai trata, pai exorta, mas pai ama. Oh, aleluia! E sabe, queridos, o texto base é Efésios 4:19, amém? Eu já andei em Efésios todinho, tá bom? E o texto base é Efésios 4. Quando eu estava orando, Deus me mostrou duas situações. Eu vou anunciar a primeira, menos 5 minutos. E daqui a pouco a segunda. A primeira que o Senhor me mostrou foi uma corrida de revezamento. Como é que chama? 4x4, 4x400. E a corrida de bastão. Quem já viu? É uma modalidade no atletismo, né? Que vai até para as Olimpíadas, né? Veja, nós, igreja, nós somos família. Veja, eu vou correr, amém? Eu vou correr. Eu vou dar o meu gás. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou correr. Gente, eu me preparei. Eu estou treinando, eu estou malhando, eu tenho um preparo físico. Só que vai chegar um momento daquela corrida que as minhas forças vão se esgotar. Eu não vou dar conta sozinha. Você não dá conta sozinha. Ninguém dá conta sozinho. E aí chega o revezamento. O cara já tá... Gente, ele já fica assim. Já viram? Quem já viu corrida de revezamento? Minha gente, eles não ficam assim não, ó. Pra trocar o... Não! É todo mundo pronto, preparado e querendo a próxima fase. É assim, ó. Tá aqui o bastão, tá aqui o revezamento. Eu vou correr. O outro que eu vou encontrar na frente, ele já está... Ele encontra ele, é correndo. Deixa eu dizer para vocês. Ele não pega o outro da frente, não é parado, não. Ele aquece. De repente ele começa a correr. Quando ele está correndo, ele passa o bastão para ele. Não é assim? Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando as forças do primeiro estão se esgotando, tem o segundo para correr. Depois passa para o terceiro. Passa para o quarto. Faz o ciclo depois. Quem foi que ganhou? Não, foi o primeiro que ganhou, foi? Quem foi que ganhou? A equipe, o time de Deus. Foi o time de Deus que ganhou. Você passa o bastão, querido. Você não vai para lugar nenhum sozinho. Tem uma corrida preparada para você. É a carreira que Ele planejou para você. Avança. Você não vai ficar no mesmo lugar. Ei, deixa eu te dizer. Pobre e infeliz é aquele que Deus encontra no mesmo lugar. É pobre e infeliz. Porque Deus quer que você avance. Deus quer que você saia do lugar. Lugar de comodismo não foi para você. E deixa eu dizer, não atrasa teu time não. Não atrasa não. Se aquece. Coloca fogo nessa turbina. Não atrapalha não. Vem alguém depois de você. É muito egoísmo. Só eu. Vem pessoas depois de você. Eu estou correndo a carreira que Deus... Você também tem que estar correndo a carreira que Deus preparou para você. É egoísmo demais. Eu, meu mundinho e a igreja de Deus e o corpo de Cristo espera de mim, espera de você. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós, igreja, eu e você. Oh, aleluia.
O outro exemplo, tá bom? Para a gente tentar fechar aqui. O Espírito me levou a uma construção. Oh, aleluia. E claro que eu fui na minha casa que nós estamos construindo. Aleluia. Glória a Deus, que daqui uns dias ela vai estar, né? Amém. Mas o Senhor me levou numa construção. E na hora eu lembrei da minha casa. Mas Ele disse assim, é muito grande. Para eles entenderem melhor, pega só um cômodo da tua casa. Vamos imaginar, mundo imaginário aqui agora. Todo mundo fazendo esse exercício comigo. Um quarto de 4 paredes. Uma parede aqui, um quadrado. Um quadrado, ó, o quadrado, certo? Imaginem vocês, já existe a base, já existe o alicerce. Nós estamos falando de uma construção que a base já existe, que o alicerce já existe. Eu estou falando para vocês sobre você construir estruturas na pedra de esquina angular, Jesus Cristo. Já existe, está aqui, você pode ver? É uma base. Vamos imaginar 4 paredes, aqui, aqui, aqui e aqui. Amém? Eu pergunto para vocês, a primeira parede a ser construída, ela está aqui. Eu construo ela todinha e quando eu vejo ela lá nas alturas, eu construo a segunda? Não diga comigo como é uma construção, porque eu não sei, eu sou leiga. Não é assim não? Como é? É assim, né? Sabe por que é assim, Cláudia? Porque eu não quero crescer sozinha se você não for comigo. Eu não vou para lugar algum. De que adianta eu subir minhas paredes sozinha? Não tem graça. Não foi para isso que nós somos chamados. Nós fomos comissionados a uma grande obra, mas deixa eu dizer para vocês, unidos, é tijolinho por tijolinho, é tijolo, né? Aí deixa eu perguntar para vocês, quando tem uma certa altura dessa construção montada, vem quem, gente? Virgas, treliças, colunas. Por quê? Porque para chegar mais tijolinhos, porque vai chegar mais tijolinhos, precisa ter estruturas, precisa ter colunas firmadas. E aí elas são o quê? Amarradas, né? Aí amarra aqui, puxa daqui, ajeita daqui, puxa dali. Menino, essa parede vai cair, cai não. Ela está amarrada, ela está arraigada. Tem estruturas nela, uns para os outros, uns aos outros. Foi isso que eu vi, queridos. Igreja, organismo vivo. O que está vivo, deixa eu dizer para vocês, cresce e evolui. Se tem vida, tem crescimento. Se tem vida, tem evolução. É um organismo vivo. Nós estamos em uma construção. Nós estamos aqui, estamos em uma construção. Aleluia. E é vivo, as estruturas são vidas. E eu iniciei falando de Jesus e termino falando dele, do poder acolhedor que ele tinha. Foi para Zaqueu no topo de uma árvore. Desce, Zaqueu, desce. Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Cobrava impostos além do que era devido, trocando para miúdos, roubava as pessoas. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, e foi que Jesus disse: desce, hoje mesmo estarei na tua casa. A mulher que foi pega em prostituição, qual foi o olhar de Jesus para aquela mulher? Ele já estava aqui, riscando o chão, e ela também estava onde? No chão. Jesus tem características únicas e colocou exatamente dentro de mim e você. Não se olha quem está na pior, de cima para baixo. Você fica aqui, você desce ao nível das pessoas, sem julgamentos,
sem condenação, porque era isso que Jesus fazia. Ele ia lá embaixo e com o poder acolhedor, ele pegava as pessoas pela mão e ele levantava as pessoas. Pedro, discípulo de Jesus, foi ter com ele sobre as águas. E a Bíblia diz que o vento foi forte e veio como impetuoso. Pedro era um grande homem de Deus, intrépido, ousado, cheio de atitude. E disse: Jesus, manda eu ir ter contigo que eu irei. E foi o que Pedro fez? Nem pensou. Mas vem as tempestades, vem os desafios, vem acusações. E Pedro, que gente, vacilou na fé e começou a afundar. E quando Pedro estava afundando, o que foi que Jesus fez? Ele estava afundando, literalmente falando, nas águas da incredulidade, nas águas da dúvida, nas águas do medo. Foi isso que Jesus fez. E pegou Pedro pela mão, deu aquela correçãozinha básica que todos nós precisamos. Oh, Pedro, por que duvidastes? Né? Se tu tivesse permanecido, Pedro, né? Deu aquela... Mas ele vai para o nível das pessoas, porque existe nele o poder acolhedor. Eu conheço pessoas que foram salvas na igreja por um abraço que receberam naquela porta, por um diácono ousado, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de amor, que abraçou aquela pessoa, deu uma palavra de motivação e no final ela disse: eu ouvi tudo, ouvi a palavra, foi bom, mas o que vai fazer eu voltar nesse lugar outra vez foi o abraço acolhedor que eu recebi naquela porta. Então, queridos, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E eu convido você nessa noite a fazer parte da família chamada Família de Deus. Porque uma vez que nós conhecemos ao Senhor, o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, a partir daquele momento, nós passamos a ser família dele. Ninguém toca. Ninguém toca. Ei, deixa eu dizer para você. Porque tem alguém que precisa ouvir isso hoje. Daquele que toca no ungido do Senhor. Ninguém toca. Foi comprado com alto preço. É dele. Sabe o que é pertencimento? Você ser de Cristo é pertencimento. Ele te comprou. Você nem é mais estrangeiro, nem é forasteiro, nem pertence a terras estranhas. Ele te comprou com um alto preço. Então você não é qualquer um, tá? Não se sinta irrelevante. Eu só sou cristão ali da igreja. Qual igreja? Da igreja. Como assim? Não, você é sacerdócio santo, geração eleita, escolhido por Deus. Você não é qualquer coisa, você faz parte da família de Deus, amém? E para fechar, quando a gente fala de família de Deus, entenda, todos que estão aqui, quando Cristo voltar, Ele vai pegar os seus em todos os lugares. Porque tem família de Deus espalhada nos 4 cantos desse mundo. Nos 4 cantos desse mundo, Ele vem buscar a família dEle. Quem é a minha família? Aquele povo que me reconheceu, me chamou pelo nome e não fez mais de mim órfão. É esse povo que Ele vai vir buscar. Vai buscar a mim, vai buscar você. Nos 4 cantos dessa terra, onde tiver um filho de Deus, Ele vai buscar. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, se o que tinha no meu coração era isso, a Bíblia diz, eu não sei, gente,
Diz que a primeira impressão é a que fica. Pelo amor de Deus, eu estou muito nervosa. Me tremendo todinha, gelada. Eu já sinto frio aqui na igreja de Marcolândia, porque a gente é acostumado com muito calor. Então, do nada, vocês estão todos plenos. E eu estou... Paulo, se controle. Meu Deus, eu estou me entregando. Eu tento disfarçar, mas eu me escondi de todo jeito. Minha gente, mas hoje o frio que eu estava sentindo era diferente. Sabe, era um temor, queridos, um temor tão grande. Porque é tão precioso falar do Senhor. É tão gratificante. Queridos, eu tenho familiaridade com isso aqui. Eu pego isso aqui direto, eu dou palestra, eu ensino, eu dou aula, eu falo em público. Para mim não é problema. Mas quando diz que é para as coisas do Senhor, meu Deus! Cai sobre os nossos ombros um peso de responsabilidade, que você não faz o que quer, nem na hora que quer, nem do jeito que quer. Precisa ter uma sensibilidade aguçada para dar o maná que o povo de Deus precisa ouvir. É muito precioso. E o tremor tomou de conta de mim, e eu tremendo. Mas eu sei que é honra e reverência àquilo que é sagrado. E Deus falou ao meu coração: aqui nós somos uma linda família. A família já está sendo construída numa base concreta, amém? Nós já temos a base aqui, amém? A nossa família, a casa de Deus já tem a base, já tem como Cristo, como pedra de esquina, é Ele, a rocha inabalável onde as nossas estruturas estão firmadas. É Ele, né? Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. De novo. E Ele, é você que canta. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Creia, Ele traz consigo a sua recompensa. Porque Ele virá. Aleluia. Por quem nós estamos gastando os nossos dias? Por quem que nós estamos nos debruçando? Por quem nós oramos? É por Ele. É por Ele. E sabe, queridos, a visão que o Senhor me deu para o encerramento desse culto foi nós orando uns pelos outros. Amém? Você pode orar por a pessoa que está do seu lado? Sabe por quê, querido? Porque a visão foi essa. E eu vou te dizer. Quando você está de malzinho com alguém da sua casa, é você com a pessoa da sua casa. Se outra pessoa vir falar de alguém da sua casa, como é que tu fica? Zanga. Tu não aceita. Pode ser a raiva maior. Eu tenho o direito de sentir a minha raiva. Mas você não vai falar do que é meu, não. Ninguém fala do que é meu. Mas por que que na família de Cristo tem fofoca, tem zoada, tarará, tarará, falando dos outros e você ajuda? Ajuda não. Ajuda não. É uns aos outros, blindando, protegendo, fortalecendo na unidade. Vamos orar uns pelos outros. Enquanto nós cantamos, amém? O mover do Espírito nesse lugar. Uns aos outros, amém? Procura alguém, querido, vai ficar só não. Declara aí, ó, avança.
É uma oportunidade única de você declarar, amém? A palavra sobre a vida de alguém. Quero, pode ser? Pode ser? Não, mas só se der. Se não der, não tem problema. Pode. Oh, meu querido, muito obrigada. Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e alegria. Como Deus meus dias. Ele é o bom pagador. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Tudo a provisão que você tanto perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Creia, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, vai vir para a vida de vocês. Em nome de Jesus. Vai vir para vocês. Tudo que vocês desejam. Tem pedido ao Senhor a provisão dos céus sobre a casa e sobre a família. Encerrou hoje um ciclo de escassez e de falta. Em nome de Jesus. Provisão. Recebam em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem uma palavra para toda a igreja: provisão. Provisão. Tem decretos da parte do Senhor. Gente, você já viu alguém se argumentando em cima de um decreto? Decreto é estabelecido. Determina quem tem o poder da caneta. E nessa noite o poder da caneta está sobre ele. Está sendo decretado e anunciado uma estação de provisão sobre a sua vida. Olha, acabou, foi hoje. Escassez. Nunca mais. 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 Acabou, foi anunciado uma nova estação de provisão para você, para sua casa, para sua família. Não vai faltar, é Ele, o teu Deus, que suprirá todas as suas necessidades. Riqueza, honra e glória vem dEle e vem sobre a sua vida. Você vai enriquecer, você vai enriquecer. Eu declaro em nome de Jesus, eu vi. Vem riquezas, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Receba, vem riquezas para Ele. Vem riquezas. Nós vamos ver. Uma estação foi anunciada sobre a sua vida. Quem é que vai pagar? Chama, como é teu nome? Chama Manassés. Ele paga, ele está em outro nível. Chama ele, chama ele, chama ele, chama ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. pode vir para
chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. Nova estação chegou, novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. Chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. Nova estação chegou, novo tempo que vai trazer. Por que a gente pensa que quem está servindo recebe, né? Oh, meu Deus. Nós somos os primeiros a comer da fatia do bolo. Quem é pra nós? Isso é ser igreja. Eu digo pra vocês, eu tô aqui, mas eu tô recebendo tudo. Não caiu nada. Eu banhei todo o farelo de pão. Você precisa pegar até os farelos que cair, porque no final encheram 12 cestos só de farelo. Só de farelo. Quem tá pegando isso aqui? Quem tá pegando? Só de farelo, de sobra, de pedaço de pão se encheram 12 cestos. Pega, 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 pega. É pra nós, é pra nós, ó. Por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Celebra a nova temporada, minha fé com muita intensidade e velocidade, e velocidade, e velocidade, e velocidade. Uma nova estação foi anunciada e uma cortina que se pedia. Tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou, novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. Chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A estação chegou, novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. E nada pode me parar, nada pode me parar, nada pode me parar, e nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebra a nova temporada, minha fé já firmada. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebra a nova temporada, minha fé
E pra galera do fundão, tem porção dobrada? Tem. Onde você está? Recebe, recebe. Oh, recebe, recebe, recebe. Pra você que tá aí. Tem vinho novo, tem vinho novo, tem vinho novo. Todo mundo pega. Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Nem é show, nem é espetáculo. É a unção do Espírito que não deixa nada no lugar. Ponto.